A gente recebe agora o candidato a prefeito de Bauru pelo PV, Raul Gonçalves. O Raul vem com a coligação Bauru Quer Muito Mais, formada pelo PR, PSDB, PPS, PMB, PTN, além do PV. Ele tem como candidato a vice-prefeito Lima Júnior, do PSDB. Vamos então conhecer as propostas do candidato. Raul, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço o espaço aí democrático para a gente debater as ideias. A ordem das entrevistas com os candidatos foi definida em sorteio e elas têm a duração de 10 minutos, contados a partir de agora. Raul, vamos começar pelo tema da nossa entrevista, que é a sua área de formação também, a área da saúde. A gente viu que Bauru tem um problema crônico de atrair médicos para a rede municipal. Como você pretende atrair esses médicos, ainda mais com esses últimos apontamentos do Tribunal de Contas do Estado? Em relação à fundação, você quer dizer? Né? Sim, nesse caso que está dificultando a contratação desses médicos. Isso. Na verdade, eu falo onde aqui? Estou aqui com você mesmo? Tranquilo? Isso, pode olhar para mim. O que acontece hoje? Nós temos, que eu vi na reportagem, são os problemas crônicos, né? Que praticamente você mostrou ali a rede de urgência e emergência. Né? Nós não temos só os problemas da rede de urgência e emergência. Se você tiver uma rede na ponta funcionando mais adequadamente, muitas coisas não vão para urgência e emergência. Né? Por exemplo, você tem uma colecistite aguda. A colecistite aguda, ela é uma consequência, colecistite aguda seria a pedra na vesícula, certo? Ela é a consequência do não diagnóstico precoce desse problema lá na rede básica. Então esse paciente ele vai levando, né, com dores crônicas, abdominais, até que chega um momento ele vai procurando pronto-socorro e toma um Buscopan, vai embora, toma um Buscopan, vai embora. Não fecha o diagnóstico, né, e não tem um serviço adequado para ir operando esses pacientes antes dele complicar. Então você acaba sobrecarregando também os serviços públicos de urgência e emergência. Você tem as urgências e emergências, que nós podemos dizer que são as urgências e emergências que não vai ter como fugir nunca, né? Então, um infarto agudo do miocárdio, né? Você tem o paciente com edema agudo de pulmão, a broncopneumonia aguda. Então, essas patologias, elas vão estar sempre no serviço de urgência e emergência. E nós deveríamos ter o nosso serviço de urgência e emergência mais bem elaborado no sentido de capacitarmos, né, o serviço para atender aquilo que não é tão urgência e emergência dentro da rede e aquilo que é a emergência forte. Existe um protocolo chamado protocolo de Manchester, onde ele classifica as urgências e emergências de acordo com a dor, de acordo com a urgência. Né? Então você tem os pacientes que são menos graves, que seria a ficha azul e verde, poderiam ser atendidos, por exemplo, por um médico que já acabou de sair da faculdade, está começando a sua residência médica, tá? Que é aquilo que ele pratica no dia a dia. E você tem aquela urgência e emergência, que pode-se dizer mais pesada, né? Aquela parada cardiorrespiratória, uma drenagem de tórax, um acidente automobilístico, que quanto mais cancha esse médico tiver de pronto-socorro, né, ele vai ter muito mais capacidade técnica de atender esse paciente. E é desejo da população que esses médicos estejam presentes neste momento e que eles se perpetuem no serviço de urgência e emergência, porque quanto mais ele ficar lá, mais cancha ele vai ter de urgência e emergência. E como você vai trazer esses médicos? A hora que você separar essas fichas, praticamente, o que já acontece em várias cidades, né? Principalmente as cidades que são próximas de faculdades de medicina, já praticam isso. Né? Você contrata os médicos mais jovens para atender a ficha azul e verde. Né? Ou seja, aqueles médicos que vão na porta. Né? Ali eles vão triar aquilo que vai para dentro, né? Fazer uma urgência e emergência mais pesada, daquelas que são, ele já pode medicar e já dispensar dali. Né? Então isso é uma forma de você ter mais médicos atendendo na rede e fazer com que as filas não se acumulem nos nossos pronto-socorros. Nós precisamos também fazer com que os nossos PSFs, né, eles atendam de uma forma mais global e o que eles chamam de acolhimento seja feito com um pouco mais de intensidade. Por exemplo, eu vi na reportagem que você tinha ali uma série de crianças, né, que é a dificuldade que nós temos da contratação de pediatras. No programa de saúde da família, o médico da saúde da família ele atende tudo, né, inclusive a pediatria. Então, se você conseguisse que esse médico, lá do programa de saúde da família, se ele vai atender, por exemplo, 30, 40 consultas naquele dia, deixa 15, por exemplo, né, para que seja atendida aquela urgência daquele bairro. Né? Você tem condição de, em pouco tempo, você tem indicadores técnicos para saber qual é o número que você tem que deixar. Com isso, você não tem que encaminhar aquela criança que está lá, por exemplo, na pousada, lá para o pronto-socorro infantil, você resolve lá já. Não seria um pronto-socorro,
lá com o médico de saúde da família, mas seria o acolhimento, aquilo que já está previsto na lei do Programa de Saúde da Família. Tá certo, a gente percebe que seria uma mudança na gestão do sistema de saúde municipal, né? A gente poderia mudar para outro assunto para que a gente conheça as suas propostas? Em relação ao abastecimento de água da cidade, numa eventual gestão sua, o seu plano diz que a sua gestão se comprometeria em colocar o plano diretor de águas em prática. Atualizado, esse plano custaria hoje um pouco mais de 300 milhões de reais. O DAE afirma que não tem recursos para isso. Como a sua gestão tiraria esse plano do papel? Nós produzimos água hoje suficiente para a população toda. Já fazemos isso hoje. Nós produzimos 155 mil metros cúbicos de água por dia, com os nossos poços artesianos e com os 550 litros de água por segundo que retiramos do Rio Batalha. O problema é que nós gastamos 83.500 metros cúbicos de água também por dia. Então nós teríamos água suficiente para reservar para quase mais um dia de atendimento, né, para a população geral. Mas nós não temos rede que consiga armazenar isso. Nós conseguimos armazenar hoje apenas 52% da água que nós estamos produzindo. Muitos condomínios foram aprovados sem sequer ter uma caixa d'água individual para cada casa. Então, o abastecimento dessas caixas também em suas casas, o ideal seria que cada residência tivesse pelo menos 2.000 litros de água de reserva. Tem casas que não tem nem 500. Então, numa eventual falta d'água, eles são os primeiros a sentirem isso. Você gasta 250 litros de água por dia, por pessoa. Mas eu não uso tudo isso para tomar banho. Não é só o banho. Você vai lavar o copo, você vai lavar o chão, você vai lavar a roupa. Então tem que fazer essa conta. Se fizermos isso, ao melhorarmos a reservação, já seria um grande problema, já resolvido. O segundo problema a ser resolvido é que nós estamos perdendo 40% da nossa produção. Ou seja, aquilo que nós estamos produzindo a mais de água na captação, nós estamos jogando pelo ralo nos vazamentos que a população vê por aí, né? Então nós temos que identificar quais são os pontos de maior vazamento e trocar a rede toda, né? Já fiz isso enquanto vereador, já identifiquei várias ruas que durante um ano, exclusivamente durante um ano, teve mais de 15 vazamentos num trecho de 150 metros. Ou seja, nesse trecho tem que trocar a rede inteira, não tem mais que ficar fazendo remendo, né? Como é que você vai fazer um recap numa rua dessa sabendo que a rede está totalmente envelhecida, né? Então existem alguns bairros que precisariam ter esse tipo de tratamento. Então, dentro do plano, a sua prioridade é a troca da rede, dentro do que o plano diretor prevê? Nós temos que fazer com que haja uma distribuição melhor da pressão da água, para que você não rompa mais os canos. Esse é um ponto. Você tem que interligar a rede no seu total, né? Porque a hora que falta água daqui, você consegue mandar água para o outro lado. E você tem que fazer vários registros durante esse trajeto da rede, para que a hora que você vai fazer uma manutenção, você não tem que fazer o esvaziamento da rede toda, como está sendo feito hoje. Então, por exemplo, lá na Carlos Marques, às vezes, você tem a caixa d'água lá no elevado, perto da igreja de Santo Antônio, mas se tiver um vazamento aqui embaixo na rua São Paulo, você vai ter que esgotar todo o trajeto da rede para poder fazer a manutenção desse vazamento. Se você tivesse registros nesses pontos, você evitaria essa perda de água também. Então, existem uma série de fatos que tem que fazer isso. E para isso, nós temos que transformar o plano diretor de águas em lei, para que vários prefeitos vai fazendo cada um pouquinho, para que isso aconteça lá na frente, a programação daquilo que já foi preconizado. Um outro aspecto importante, nós temos 2 minutos só para avisá-lo, candidato. Seu plano fala em potencializar uma política inovadora de gestão de resíduos. A atual secretária do Meio Ambiente foi indicada pelo seu partido e ela trabalhava num projeto de um novo licenciamento de um aterro sanitário. Um novo aterro sanitário para a cidade faz parte dessa política inovadora? Não, na verdade, nós defendemos que tenhamos uma usina de tratamento de lixo. Em tese, até 2019, não poderíamos mais enterrar lixo. Essa que é a verdade pela lei, né? Uma usina hoje de lixo, ela fica em torno de pelo menos uns 60, 70 milhões de reais. É um dinheiro que para o município vai ser bastante complicado ele tirar dos seus cofres públicos com tantas demandas como nós estamos falando aqui na área de saúde, né? O que seria necessário hoje? Utilizar as parcerias público-privadas, né? Atraindo empresas que queiram fazer esse investimento por conta própria, e vamos fazer com que ela vai ter a sua parcela de lucro, mas o município também ganha naquilo que é o seu objetivo. Tratar o lixo, transformar ele em energia elétrica, por exemplo, né? Que é uma das coisas que a usina de lixo pode fazer, transformar aquilo resíduo em adubo, né? E você, feito isso, resolveu o problema do lixo e, ao mesmo tempo, podemos ter uma economia nas nossas taxas de iluminação pública, que deve beirar hoje está em 9 milhões por ano, né?
mas com essa taxa de administração pública passando para manutenção para o município, nós acreditamos que esse número pode chegar a dobrar, pode ser que seja a 18 milhões. Então veja a parceria público-privada, tratando o lixo, produzindo energia elétrica, colocando isso na rede, nós poderemos ter um percentual disso amortizando nosso custo de energia. Além de você propiciar também com as parcerias público-privadas, a troca da iluminação pública do município, também com parcerias público-privadas, onde você economizaria 75% do que nós gastamos hoje com energia elétrica. Tá certo, nosso tempo foi concluído agora. Muito obrigada por sua participação. Obrigado.